Olá, meninos e meninas da escola. Miriam Marroquim. Hoje, terça-feira, 30 de março de 2021, estamos de volta focado no Enem com essa tropa de elite maravilhosa que somos nós. Vamos hoje trabalhar números decimais. Vem comigo. Então, aqui, ó. Números decimais é o que hoje nós vamos trabalhar, tá? Assunto fácil, mas que requer atenção, porque a gente trabalha esses números tanto em números decimais, quando a gente trabalha também com dinheiro, tá? Então vamos lá. Os números decimais são números racionais do conjunto Q, não inteiro expresso por vírgulas e que possuem casas decimais. Por exemplo, 1,54. Se eu trabalhar com dinheiro, eu vou ter 1,54 real. 4,6 ou 4,60. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui três casas decimais, ou seja, três algarismos após a vírgula, tá? Geralmente, quando a gente está trabalhando com números decimais, depois da vírgula, nós consideramos até três casas, tá? Quando são dízimas periódicas, que são aquelas, vamos supor, tira a raiz de 5 e vai dar vários números depois da vírgula. É isso que eu chamo de dízima periódica. Depois dessas dízimas periódicas, a gente considera três números após a vírgula, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos, ó. 1 décimo, 4 décimos, 1 centésimo, 35 centésimos e assim sucessivamente. O que é que vai me interessar aqui nos números decimais? São as operações com números decimais, tá? Operações com números decimais, tá? Vem comigo. Vamos lá, dar uma olhadinha. Então, aqui, ó, eu vou para a apresentação. Aqui, ó, eu tenho números decimais, parte inteira, 12,25. Então, o 12 vai ser a minha parte inteira e 25 a minha parte decimal. Tá? Então, aqui, ó, a leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número e a quantidade de casas decimais que correspondem à parte fracionária. Então, vamos supor, eu dei aqui um exemplo desse número aqui, ó. A vírgula está aqui. Então, daqui para cá, eu tenho ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Esses aqui são números inteiros. Depois da vírgula, nós temos a décima, décimas, centésima e milésimas, tá? Então, aqui ó, tem uns exemplos: 0,2, 2 décimos, 1 inteiro e 3 décimos, 4 centésimos, tem o 0,04, está na casa do centésimo. Tem o 0,214, 214 milésimos, ó, tá? E aqui eu tenho 12,75, 12 inteiro e 25 centésimos, tá? Então, ó, vamos ver o nosso primeira operação, que é a adição, tá? Então, ó, vou trazer para cá a adição, tá? Então, aqui eu tenho a minha adiçãozinha, tá? Ok? Então, adição e subtração. Vai ser usado a mesma regra, ó. Igualamos os números de casas decimais com o acréscimo de zero. Colocamos vírgula debaixo de vírgula. Efetuamos a adição, colocando a vírgula na soma alinhada com as decimais. Então, aqui eu tenho um exemplo. 1,28 mais 2,6 mais 0,038. Então, eu vou armar como se fosse uma continha mesmo de soma. Primeiro, eu vou colocar 1,28. Só que aqui eu tenho três casas, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou ter que completar. Então, 280. 2,6 mais 2, 0. 0,038. E aí, eu faço a minha
soma normal, ó, tá? Eu faço a minha sominha normal, ó. Ah, vou ter aqui, ó, 0 mais 0 é 0, 8. Vou ter aqui 8, tá? Aí eu venho aqui, ó, novamente. Eu tenho 8 mais 0, 8, mais 3. Ó, 8 mais 0, mais 3. 8 mais 3, 11. Então, ó, vem um para aqui, sobe um para aqui, tá? Então, eu vou ter, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. Tá? E aqui eu tenho, ó, 1 mais 2, 3. Botei o 3 aqui. E a minha vírgula dessa aqui, ó, tá? Tenho quantas casas decimais? 1, 2, 3. Eu tinha 1, 2, 3. Então, ó, achei, tá? 3,98. Vai acontecer da mesma forma aqui, ó, na subtração. Eu tenho 17,2 menos 5,146. Aqui eu só tenho uma casa após a vírgula, só que aqui eu tenho 3. Então, eu vou ter 17,2, acrescento mais 2, 0. 5 menos, 146. Vou fazer os cálculos, tá? Lembrando que, nesse caso, eu sempre vou pedir emprestado ao vizinho, tá? Então, aqui, ó. Pedir emprestado, aqui eu tenho 2, vou ter 1 aqui, e aqui eu vou ter 10. 10, eu vou ter 9 aqui, e vou ter 1 aqui. Então, ó, 6 para 10, 4. 4 para 9, 5. 1 para 1, 0. Abaixo a vírgula. 5 para 17, 12. Então, eu tenho 12,54, tá? Na sequência, a gente vai ver multiplicação de frações, tá? De números decimais, desculpe. Multiplicação. Os números multiplicados, multiplicamos os dois números decimais como se fossem naturais, tá? Então, eu tenho 3,49 vezes 2,5. Então, eu vou pegar como se eles fossem números naturais, tá? Vou ter 349 vezes 25. E tenho que lembrar que o primeiro número tem 2 casas decimais, o segundo número só tem uma. E faço a minha multiplicaçãozinha. Ó. 5 vezes 9, 45. Sobe 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Sobe 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, tá? Aí eu vou ter 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 3, 6. E aí eu faço a minha soma, tá? Vou ter 5. 8 mais 4, 12, sobe 1. 1 mais 9, 10. Vou ter 17. Sobe 1 aqui. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. E aí eu vejo o seguinte, eu tenho 2 casas mais 1 aqui, ó. São 3 casas. Então, eu vou contar do final do número para o começo do número. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Então, eu vou ter 8,725, tá? Super fácil. Na sequência, nós vamos ter aqui, ó, divisão de números decimais, tá? O que é que eu tenho de diferente na divisão de números decimais? Ó, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 7,5 vezes dividido por 3, tá? Então, ó, 7,5. Eu preciso tirar essa vírgula daqui. Então, meu primeiro passo, vou colocar o exemplo aqui de lado, tá? Um minutinho só, viu? Ó, eu tenho 7,5 dividido por 3. Quando eu armo essa conta, fica assim, 7,5 dividido por 3. Eu tenho apenas uma casa após a vírgula, que é esse 5 aqui, ó,
tá? Então, eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, ó, essa vírgula vem para cá. Então, eu vou ter 75 dividido por 3. Não, porque o 3 eu multipliquei por 10, então eu vou dividir por 30. Então, eu faço a minha divisão de 75 dividido por 30, tá? Então, ó, 75 dividido por 30, eu vou ter, ó. Esqueci de calcular, gente, vou calcular com vocês agora. 30 vezes 2 é 60. 30 vezes 3, 90. Então, ó, eu vou ter 2. 2 vezes 30, 60. 60. 60 para 75, 15. 15 é menor que 30, acrescento o zero aqui e a vírgula aqui. Vou ter 150, que vai ser 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3 é 15. Então, ó, 7,5 dividido por 3 é nada mais, nada menos que 2,5, tá? E na sequência, que eu acho importante a gente lembrar, eu tenho transformação de números decimais em frações, tá? Quando é que eu vou ter isso? Quando os números são divididos por 10, 100 e 1000, tá? Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tenho 0,7, eu tenho apenas uma casa depois da vírgula, é porque esse número foi dividido por 10. Então, a fração dele vai ser 7 sobre 10, tá? No outro aqui, ó, eu tenho duas casas após a vírgula, tá? Então, foi dividido por 100 esse número. Então, eu vou ter 834 dividido por 100. E aqui, nosso último exemplo, ó, eu tenho 0,05. São quantas casas aqui? São 3, tá? Então, esse número foi dividido por 1000, tá? Então, eu vou ter 5 dividido por 1000. Espero que vocês tenham relembrado aí como é feita essas operações. Se não, deem mais uma revisão. Trazendo para vocês, tá? Eu vou deixar aqui os exercícios para vocês tentarem responder, tá? Então, façam a leitura com calma. Vão identificando a parte mais importante e tentem resolver, tá? Esse primeiro aqui eu vou ler com vocês, tá? O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro. Milímetro, então vai ser 0,68. Para consertar, então, ó, eu vou já marcando aqui, ó, 68 milímetros de diâmetro é que esse pistão tem. Para conserto de um carro, para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais. Ó, ele encontra diâmetros iguais aqui, ó. Tá? São os diâmetros que ele tem lá, a exposição, tá? 68,21, 68,102, 68,001, tá? Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá que adquirir aquele que tenha o diâmetro mais aproximado que precisa. Nessas condições, o dono da oficina deverá comprar que pistão de diâmetro. Então, desses pistões 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que escolher o mais próximo de 68, tá? Então, deixo para vocês as questões aí. São 2 exemplos. Eu tenho esse exemplo 1 e exemplo 2, tá? Deixo aí para vocês. Volto na próxima aula. Volto na próxima aula, com fé em Deus, se Ele permitir. Super beijo para vocês!